novas tecnologias, inovações em uma nova indústria brasileira. Palco Capacitação já está comigo aqui. Eu quero que os senhores recebam com muito carinho esses dois personagens que vão trazer para a gente este tema. O tema é a nova era da defesa cibernética, a inteligência artificial como protagonista na proteção da indústria brasileira. Celso Louros, executivo de TI na CJL, e Mauro Andreasa, físico e empreendedor da Big Lane. Senhoras e senhores, recebam com aplausos, por favor, os nossos participantes. Estou passando a palavra para que os senhores trabalhem. Bom trabalho. Obrigado, pessoal. Muito bom começar. Vamos fazer o debugging aqui do MI Expo. Muito legal estar aqui. Muito bom discutir também um assunto tão relevante. Vamos começar conversando com o Celso Louro. Celso, muito obrigado por ter aceito esse desafio, da gente conversar um pouquinho sobre as defesas cibernéticas. Esse aqui é um fórum da indústria. E a gente acabou de escutar o discurso do vice-presidente falando da importância e do quanto próximo pode estar realmente a digitalização, mesmo do pequeno empresário, mesmo daqueles que se julgam estar muito longe, mas na verdade não estão tão longe assim. As máquinas hoje vão ser renovadas, as licenças de software hoje não são tão caras. Então, o mundo digital é um mundo acessível, sim. E é um mundo acessível se a gente quiser fazer com que a nossa indústria volte a ser um pouco mais protagonista. Protagonismo este que nós perdemos nos últimos 40 anos. E é disso que nós vamos conversar. Então, Celso, muito obrigado pela presença. Mauro, um prazer todo meu, né, de estar aqui falando da indústria. Realmente, o que você falou também me trouxe um alento, né? Uma coisa muito bacana que o vice-presidente, né, falou de todos esses programas de desenvolvimento que a gente vai começar a sentir aí, e a gente espera que isso aconteça. E como você falou mesmo, né, a digitalização, a tecnologia, a transformação digital pela qual passa a nossa indústria, ou pela qual passa o nosso mundo, né? E obviamente em todos os setores, faz com que a gente realmente sinta aí uma motivação a mais para que a coisa realmente possa acontecer. Exatamente. Se o futuro é a digitalização, e se o futuro da indústria é a digitalização, então em algum momento a pequena e média empresa, para não falar da grande, vai adotar sim softwares, vai adotar essa digitalização e ela vai ter um ataque. Sim. Em algum momento ela vai ter um ataque, é isso, Celso? Em algum momento ela vai ter um cyber-ataque. Pois é, Mauro, a gente vive uma jornada da cibersegurança, né, vamos dizer assim. A gente começou falando de segurança da informação há alguns anos atrás, né, a preocupação do vazamento de informações importantes, confidenciais, informações pessoais e tudo mais, mas com a transformação digital, né, com a tecnologia tão próxima de todos nós, a gente vê que o agente de ataque, né, o agente que quer tomar partido de alguma maneira, né, infelizmente do lado ruim, tem um caminho mais aberto, né? Nós que somos de um tempo, né, temos aí uma experiência maior, né, de indústria, de tecnologia e tudo mais, que viemos aí do tempo que se construía muita coisa, né? Sistemas, o ambiente de manufatura. Eu que trabalhei muito tempo numa montadora, né, numa multinacional, e a gente construiu uma coisa muito bacana, né, extremamente moderna, né, com equipamentos, com tecnologia de longa data já, né? E a gente, infelizmente, vê que o amigo do alheio tem tomado posições, né? Tem se armado, tem conquistado um espaço muito grande para atacar isso tudo, né? E, infelizmente, não vai ter... ele vai escolher, obviamente, né, em geral, quando você fala de economia, o foco dele vai ser financeiro, né?
A gente tem ataques aí, ativistas, ataques, né, os ataques cibernéticos estão voltados para tudo quanto, né, todos os ramos, né, para todas as atividades, para o Estado, né, a gente vê aí nas guerras que estão acontecendo, né, quando a gente fala da Ucrânia, da guerra da Rússia e Ucrânia, foi a loucura, né, o que foi feito antes da Rússia atacar a Ucrânia, né, em termos de mapeamento, de conhecimento do território ucraniano e tudo mais. Mas, infelizmente, os ataques vão acontecer, estão acontecendo, né, e muitas vezes a empresa, né, a instituição nem sabe que está sendo atacada, mas, de alguma maneira, infelizmente, o ataque está acontecendo. Eu acho que isso é importante, porque todo mundo que está conectado, todo mundo que está nos ouvindo, ou mesmo aqueles que vão ter a oportunidade de assistir essa conversa gravada, é importante perceber que se a gente quer caminhar, quer a indústria mais desenvolvida, digitalizada, em algum momento você vai ter um ataque. E o pessoal que está conectado, o pessoal que está aqui, quer saber uma coisa básica, Celso. Já começa dizendo para a gente, o que você acha, cuidados mínimos que alguém tem que começar a pensar em relação à sua defesa cibernética. Você vai ser atacado, é a premissa básica para você fazer alguma coisa dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Você vai ser atacado. Então, Celso, já dá umas dicas para o pessoal que está conectado, está assistindo. O que começa a fazer? O que é a primeira coisa que deve se envolver para evitar um desastre maior? Dá dicas para o pessoal. Nós temos ações, né, no campo da tecnologia, temos ações no campo do recurso humano, né? Porque hoje a grande maioria dos ataques que acontece, ela é gerada ou ela é facilitada sem conhecimento, né, pelo ser humano, né, através dos phishings, né, que são aquelas e-mails, de alguma maneira chegam até as pessoas com uma facilidade muito grande de alguma coisa ou com uma notícia ruim, né? Ou seja, entra a engenharia social. Infelizmente, a criação da engenharia social ela está sendo cada vez maior, né? Em termos de modos de pegar as pessoas, né? Então, as pessoas eu começaria por uma cultura, né? Uma mudança na cultura da minha empresa ou da minha instituição, de alguma maneira, né, Mauro? A gente vem falando de segurança cibernética há muito tempo, mas tem muita gente que ainda não entrou nesse mundo, né? Por isso que eu falo que é uma jornada, né? É uma jornada, o que está acontecendo mundo afora, né? Então, treinamento, capacitação do pessoal. Pra você ter uma ideia, tem empresas que estão avaliando, né, áreas pela quantidade de phishings que a pessoa vem a cair, né? A pessoa recebe um e-mail, e ele está usando um equipamento da companhia e ele clica no link e ele dá uma abertura para que alguma coisa se instale ali, né? Erroneamente. Isso é muito legal que você está falando, Celso, porque isso aqui é indústria. Então, indústria, você tem lá o seu robô, você tem lá a sua máquina, aí vai o menina de manutenção, vai lá no meio da fábrica, espeta um laptop lá e começa a fazer programação. Isso representa um risco? Representa, Mauro. Assim, obviamente que ele tem como ser remediado, né? E aí que entra a questão da prevenção, né? Então, hoje a gente sabe que as redes de comunicação nas empresas, você tem comunicação, você tem internet em todo lugar que você vai numa empresa, né? Você tem internet cabeada, você tem a comunicação cabeada, a comunicação via Wi-Fi, de todas as maneiras, né? Você costuma, em geral, uma empresa está dividida entre a rede administrativa e a rede industrial, né? Onde você tem o chão de fábrica, os escritórios de engenharia e tudo mais. Obviamente que você trazer um equipamento, né, a gente fala o device, de alguém que não está dentro da política da companhia, é um risco que você já está trazendo para ela, né? Porque você vai espetar o equipamento ali e você não tem como garantir que ele não está trazendo, né? Principalmente você imagina um USB ou
um notebook, alguma coisa assim, que tem nele um malware, né? A gente vai falar um pouco sobre o malware, né? Que é os ataques, né, que acontecem. Então ele vai estar, de alguma maneira, comprometendo, ou seja, existe o risco de ele comprometer a rede da empresa. Obviamente que é aquilo que eu falei, você tem ferramentas, você tem softwares, você tem N saídas para poder prevenir esses ataques, né? Práticas que você tem que fazer. Aí entra, mais uma vez, como a gente estava falando, né, Mauro? A política da empresa, né? Então, a gente entrou relativamente cedo, aí, há alguns anos, naquele BYD, que é o Bring Your Own Device, né? Então, você usa o seu notebook na empresa, você usa o seu notebook em casa, você usa... Mas é assim, esse notebook que você está usando, ou esse celular que você está usando, ele tem algumas características, programas de antivírus, programas de proteção, que de alguma maneira vão estar protegendo o ambiente que você está trabalhando, né? Agora você imagina um fornecedor, né? Que é o que mais acontece hoje no mundo, né? A gente tem máquinas que a gente traz de N lugares, né? Alemanha, Itália, Ásia e tudo mais. Aí você vem um fornecedor lá, um engenheiro de um fornecedor desavisado, né? E vai lá e espeta alguma coisa na rede. Eu gostei dessa sua frase, o que mais acontece no mundo, né? Você está colocando um pouco de contextualização. O pessoal quer saber aqui o que é que mais acontece no mundo hoje. Quais são os riscos, os maiores riscos que nós estamos vivendo hoje em dia em termos de defesa ou falta de defesa cibernética? Onde que está o caminho dos riscos, Celso? Exatamente isso que eu te falei, Mauro, do phishing. O phishing. É o phishing, né? Que é o pescaria, né? E o phishing não dá para fazer nada de diferente, né? Porque o cara recebe um e-mail e aí fala para ele que ele está devendo uma fortuna, e ele clica no phishing e aí ele abriu a porta. Ele abriu a porta, exatamente. Então não existe expectativa que nada genial cibernético vá protegê-lo. Se ele se ele clicou no link, ele abriu e aí acabou. Ele abriu a primeira porta. Ele abriu a primeira porta, porque de alguma maneira, quando ele clicou num link, ele abriu o caminho para que o malware se instale no computador dele, né? Então, uma vez que esse computador já está com o malware instalado e ele está na rede de comunicação da empresa, o atacante, né, o hacker do mal, né, ele vai atacar de alguma maneira, ele vai começar a se movimentar dentro do ambiente da empresa, né? De alguma maneira ele vai começar a fazer os movimentos laterais, ou ele vai subir para N caminhos que ele vai descobrindo. Por isso que a gente fala que hoje um ataque cibernético ele pode levar muitos dias, né? Até de repente ele ser descoberto. Quer dizer, ele vai maturando isso, quer dizer, o cara entra e aí ele vai fazendo movimentos laterais até conseguir arranjar uma debilidade na defesa. Exato. Então, tem N formas, por exemplo, de você quebrar uma senha, um usuário de um aplicativo, vamos supor, né? Você vai descobrindo, por isso que eu falo, é muita inteligência, né? Ele descobre usuários que trabalham dentro dessa empresa, ele faz um trabalho prévio, né? Ele descobre e-mail, ele descobre o domínio da empresa lá, né? Por exemplo, lá o @X empresa, né? Então ele começa a descobrir através de rede social, ele descobre o usuário dessa senha, ou através de vazamento de e-mails que acontecem no mundo afora, ele descobre que o cara tem um e-mail, muitas vezes ele usa o e-mail da empresa, então ele vai lá, pega esse e-mail, tenta quebrar esse e-mail, aí tem ferramentas que quebram o e-mail, a password de um e-mail muito rapidamente. Então, legal, então você falou assim, bom, eu abro a primeira porta, ele entra, e aí eu preciso de uma certa inteligência, né, para continuar os ataques, e aí o atacante sempre está com vantagem em relação a quem está defendendo. Mas nessa inteligência, será que eu posso usar a inteligência artificial como maldade? Será que eu posso usar a inteligência artificial para fazer ataques mais bem-sucedidos? Dá para fazer essa maldade, Celso? Os mais bem-sucedidos, sim, e o pior, Mauro, mais rápidos. Mais rápidos. Quer dizer, com a inteligência artificial eu consigo
sou mais eficiente na hora que eu quiser fazer os ataques. Os ataques, exatamente. Ah. Então, por exemplo, você imagina um atacante que conseguiu entrar na rede da empresa e ele começa a desenvolver, ou ele começa a rodar os programas que ele tem para descobrir as credenciais de um usuário que usa o sistema lá dentro. Você imagina, você tem os seus scripts, seus programas rodando através de uma inteligência artificial de uma forma muito mais rápida, né? Porque você vai dando o caminho, você vai ensinando, ele tem toda uma sequência de aprendizado, né? A inteligência artificial trabalha com uma massa de dados muito grande, né? Né? Aí entra machine learning, entra uma série de disponibilidades que a gente tem no mundo digital aí, né? De dados que estão de alguma maneira disponíveis, e a inteligência artificial ela faz isso de uma forma muito mais rápida, né? E aí ela vai descobrindo os caminhos para onde ela deve se dirigir até chegar no objetivo dela maior, que é o dado, né? Que é o dado. Então, se eu consigo usar a inteligência artificial realmente para a maldade, quer dizer, para preparar um ataque mais bem sucedido, posso eu também usar a inteligência artificial para evitar o ataque? Como é que a gente está usando hoje a inteligência artificial para se prevenir de ataques, Celso? Vou falar uma coisa até um pouquinho antes, Mauro. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a nossa internet ela é dividida em setores, né? Nós temos lá a superfície, que todos nós acessamos, né? Nós temos a Deep Web, que é uma área mais onde se colocam os dados, né? Dos e-mails, toda essa parte de ferramentas de engenharia social não, de ferramentas sociais, né? De acesso. E nós temos a Dark Web. A Dark Web é onde fica a turminha que está construindo os ataques, né? E a Dark Web, ela é um local, Mauro, que infelizmente é um lugar sem lei, né? É onde a coisa feia acontece. E o pior que é engraçado, que a Dark Web, a coisa feia acontece, mas ela acontece do modo normal. Assim, a gente tem notícias, né, de pessoas que vivem de alguma maneira. Existem browsers específicos para você entrar na Dark Web, né? Não é todo mundo que tem acesso, tem outras maneiras de se entrar na Dark Web, mas o mundo da criação dos ataques, ele caminha livre dentro da Dark Web, né? Então, você tem atacantes muito inteligentes que criavam ataques com inteligência própria, usando ferramentas boas, né? Para ele, obviamente, para o lado do mal. Você imagina agora com a introdução ou com o uso da inteligência artificial, né? Generativa, né? Porque a inteligência artificial generativa, ela busca dados e ela tem dados de tudo quanto é lado, né, Mauro? E através disso, você passa a ter atacantes que nem sabem muitas vezes, ele sabe que ele quer atacar, né? Mas a inteligência artificial vai facilitar o caminho dele para fazer o ataque, né? Por isso que o número de ataques vai aumentar e tem aumentado exponencialmente. A gente consegue ter um indicador disso? A gente consegue ter um métrica disso? Porque é um assunto tão delicado. As empresas, às vezes, sofrem os ataques, mas também ela não coloca na mídia, olha, eu sofri um ataque, tive tantas perdas. Ninguém gosta de expor isso. Como é que a gente pode... E aí a gente vê o empresário brasileiro, a pequena, média empresa, falando, isso não é para mim. Aliás, o problema da indústria aqui no Brasil é esse, né? Eu não tenho licença de software porque não é para mim. Eu não vou fazer tal coisa porque não é para mim. E Exatamente. Né? Então, ele acha que nunca vai ter um ataque cibernético. Quais são os indicadores que a gente pode usar para convencer esse pessoal que acha que nunca vai acontecer, que está tudo bem? Como é que a gente fala para ele, olha, você está correndo risco sim, e ano passado nós tivemos tantas invasões, tantos problemas. Como é que a gente quantifica isso para eles, Celso? Pergunta interessante, Mauro. Realmente, como eu te falei, através dos softwares de defesa, você consegue identificar os ataques. Então, por exemplo, eu tenho um software de defesa, eu instalo um software de defesa
e eu sei todo dia como é que está a minha Sim, vida, quantos sim, ataques eu tive e tudo sim. mais. Qual que é a sua experiência em relação a isso? Já ouviu falar de casos? Já vivenciou isso? O pessoal conta, olha, ontem um dia bobo, uma segunda-feira, eu tive 3 ataques, 5 ataques. Como é que é essa história? Hoje, as empresas, Mauro, principalmente as empresas, obviamente, que fornecem esse tipo de serviço, né, de proteção e tudo mais, elas fazem muitas pesquisas, né, muitos levantamentos que consolidam os dados dos entrevistados, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos falando de bilhões de ataques mensais que acontecem, né? Quando a gente fala de phishing, que é o que mais acontece, porque você imagina, você distribuir mensagens de uma forma robotizada. Então, você manda mensagem para muita gente, né? Então, de alguma maneira, o phishing vai chegar, o e-mail, o SMS, o WhatsApp, vai chegar para essa pessoa, o Instagram, todas as redes sociais, né? Pode chegar para essa pessoa e essa pessoa clicar no... Então, de alguma maneira, quem está sendo atacado, contando com ferramentas de defesa, né? Aí que é a importância das ferramentas de defesa, né, Mauro? Para você poder identificar o que você está sendo atacado e de alguma maneira, porque a gente tem ferramentas, softwares de defesa muito inteligentes, né? Muito inteligentes, principalmente, falando um pouco de tecnologia, né? A maioria das empresas está mudando para a nuvem, né? Tá todo mundo embarcando para a nuvem, em vez de ter seu ambiente lá local, né? Seus servidores locais, sua rede local. Rede local tudo bem, né? Precisa ter, mas assim, seus servidores, seus dados, que é onde está o que realmente interessa para o atacante, colocando na nuvem e tal. Então nós temos softwares que rodam em nuvem que fazem uma tremenda monitoramento dos ataques que estão sendo feitos, né? Então é o phishing, são N formas, né? A rede de comunicação, você tem softwares que fazem o monitoramento de ataques na própria rede, né? Então você tem equipamentos e softwares que ficam monitorando a comunicação da tua rede. Se está mudando o perfil da tua rede trabalha num determinado tempo, né, de resposta, coisas do gênero, e de repente você vê uma sobrecarga na rede, um volume de comunicação muito maior do que você tinha no normal, né? Mas os caras são tão inteligentes que até isso eles estão se melhorando, né? Eles estão ficando cada vez mais espertos e eles evitam, né? Até o roubo do dado tem sido, eles chamam de exfiltration, né? Que é buscar o dado lá no banco. Eles estão trazendo aos poucos, né? E aí eles avisam a pessoa depois que eles tiraram, né? Então eles entraram de uma forma toda normal, sem ser reconhecidos, chegaram aos dados, estão buscando, e aí eles levam para a pessoa, né, que é o ataque que mais acontece hoje no mundo, que é o ransomware, né, que é o sequestro dos dados. O ransomware começou de um malware lá atrás, né, que a pessoa recebeu uma mensagem, inadvertidamente ela deu um clique, foi para um link, ou ela leu um QR Code de alguma maneira, ela foi para um link independente, né? E ela não sabia e ela abriu a porta para que o mal entrasse, né? Por isso que eu falei, a primeira passagem, né? E aí entram, Mauro, os softwares de defesa, que como a gente falou, eles auxiliam, a inteligência artificial auxilia o ataque, auxilia, mas ela também auxilia bastante a defesa, né? A inteligência artificial se caracteriza justamente para definir padrões. Sim. Né? E é o que você está falando. Então, por exemplo, um pouco mais antigamente, você tinha um monte de tentativas de comunicação, então o seu software de defesa entendia, olha, está tendo uma sobrecarga aqui, então eu devo estar sendo atacado. Por sua parte, a gente também adapta o ataque. Sim. Então, não vou dar mais bandeira que eu estou fazendo um ataque massivo. Isso. Eu vou atacar aos pouquinhos e talvez eu consiga a mesma coisa, daqui a pouco eu pego o resultado. Então, tanto IA para ajudar, quanto IA para defender. Ajudar a defender e como para atacar também. Exatamente. Então, os dois estão sempre em comum. Eu por exemplo, só para exemplificar, né? Uma empresa pequena no Ipiranga, em São Paulo, uma imobiliária, teve um ransomware. De repente, o dono recebe, olha,
para eu te devolver os dados, você precisa me dar tantos R$1.000. Então, para quem não acredita que se faz ataque em pequenos business, em pequenos negócios, eu fiquei assim, realmente me chamou a atenção. É uma imobiliária, uma fábrica, não ganha fortunas, né? Só que tem os dados de todas as pessoas que moraram naquelas casas e tudo mais, e de repente tudo aquilo estava travado. Então, loucura. Isso está acontecendo no nosso mundo, né? Na rotina do dia a dia. Sim, não é alguma coisa para Toyota, não é alguma coisa para grandes empresas. Aliás, essas grandes empresas também foram atacadas. Eu acho que foi a Toyota ou a Honda que foi atacada. Você até uma vez comentou comigo. Qual delas foi? Os atacantes fizeram um ataque na Honda, né? Se não me engano, foi na Honda. Mas o caso mais interessante que aconteceu nos últimos tempos foi aquele do ataque. Aí a gente entra num outro tipo de ataque, que é aquele que foi no porto de Nagoya, quando a gente fala do Japão, né? A gente pode falar depois também um pouquinho, que é na cadeia de valor, né? Que o atacante faz uso da cadeia de valor para atacar a empresa, para chegar na empresa maior, muitas vezes, né? Você falou de uma coisa, de uma empresa pequena, Mauro, e é interessante, né? Assim como o mal, né? O mundo do crime, ele começa com os grandes caras lá, os muito inteligentes, né? Que de alguma maneira vão atacar, né? E vão ter um ganho financeiro muito alto, né? Mas a gente não pode esquecer também que depois o pequenininho lá, o cara menorzinho lá, e através da inteligência artificial, ele vai tirar alguma vantagem de alguma maneira, infelizmente, né? De alguma maneira ele vai querer tirar alguma vantagem. Então, a coisa não está só, ela vai chegar em todos os níveis, até no pequeno, né? O pequeno, de alguma maneira, alguém de repente vai querer tirar uma vantagem, a partir do momento que ele tem uma base de dados que ele possa fazer o uso dela, né, de forma criminosa, vamos dizer assim, né? E falando um pouco mais sobre isso, Mauro, você vê que interessante. Acontecem esses problemas e você não ouve pessoas sendo presas, né? Você não ouve pessoas sendo presas. Então você imagina, né? Eu ouvi recentemente o pessoal falando, hoje você faria um planejamento todo estruturado para fazer um assalto num banco, né? Então você vai lá fisicamente, né? Você se programa, você define o armamento que você precisa usar, carros e tudo mais. Você se expõe, né? Obviamente você está se expondo, quem está ali está exposto, né? Você imagina transferir isso para o mundo digital, né? A partir do momento que você tem a inteligência a teu dispor, inteligência que vai ser usada para o mal, um ataque que você vai fazer de forma cibernética, né? Que é a forma digital, você vai fazer e até alguém... Obviamente que nós temos gente muito inteligente trabalhando, tanto na polícia civil como em todos os órgãos de defesa. A gente tem muita gente boa, mas com recursos limitados e com pessoas, grupos de pessoas limitados, né? Então a gente, infelizmente, a gente vê que é um perigo, vai ser uma coisa muito, né? Um mundo que a gente vê aí, e de repente você está transferindo a coisa do lado físico para o lado cibernético. E eu acho que falta treinamento nisso, né? Falta treinamento, falta debates como esse, falta conversar um pouco mais, mesmo porque não é um assunto totalmente óbvio. Não. Né? Porque a gente começa a falar de ferramentas, sim, a gente começa a falar de inteligência artificial, a gente começa a falar certos termos que a gente não pode exigir sim, que todos não é verdade, tenham fluência nisso. Então, acho que a gente precisa aumentar a massa crítica nessa discussão. E aproveitando já que tudo isso aqui vai ficar gravado, que todo mundo está assistindo a gente, o que é um malware? O que é um ransomware? Faz algumas definições de alguns termos que estão sendo usados na defesa cibernética, só para a gente deixar todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Pode fazer essas definições, Celso? O malware como é que se fala? É o vírus, né? O malware é o vírus. É a coisa mais simples de entrar, de bater na tua porta lá e de alguma maneira você aceitar, né? E é aquilo que a gente falou. Eu tenho um post que eu uso nas apresentações que é interessante, né? Você faz de tudo. Você faz investimento, você consegue, né,
apresentar para o teu board que você precisa fazer investimento em máquinas, em equipamentos, em software, tudo. Você tem firewall, você tem detector de intrusão, N, né? Softwares. E alguém vai através de uma mensagem que chega num contador, no operador de contabilidade, de alguma maneira ele vai lá, vê um e-mail, ó, sua conta, você está sendo chamado na Receita Federal e tal, porque você... Alguma coisa, de alguma maneira, a engenharia social proveu inteligência para o cara criar um ataque, ou desenvolver um ataque e essa pessoa cair. Ele vai lá e clica, o malware, que é o vírus, né? Ele abre o caminho para isso, ele vai se instalar na memória do computador, né, amor? Uma vez instalado na memória do computador, ele tem ação, ele consegue, quem está atacando, consegue agir de tal forma que consiga, já começa a tomar o caminho, como eu te falei, de fazer os movimentos laterais, ou né, o superior e tudo mais, para poder ir se embrenhando, né? Então, o malware é onde começa tudo, e vem através do phishing, né? Quando a coisa é bem sucedida, né? Quando você chega no dado, quando você chega no... É o ransomware, né? Que você fez o quê? Você fez o sequestro do dado, né, amor? Você está pegando aquela informação, que é o que te dava mais interesse de buscar. Então, por isso que a gente fala demais. Os ataques acontecem pela quantidade de malware que se coloca no mercado, se coloca na vida da gente hoje em dia, com todo mundo. Você imagina, todo mundo tem celular hoje em dia. Todo mundo tem um notebook, todo mundo tem de alguma maneira está conectado na internet. E através da internet, você vai se caminhando, instalando seus ataques, abrindo os caminhos. O mais interessante, Mauro, se a gente falar da anatomia de um ataque, ele tem 7 fases. Você reconhece quem você quer atacar, né? Você estuda quem você quer atacar, de que forma, aonde você quer chegar, né? Aí tem N formas de estudar, né? A instituição, a empresa, o mercado, para saber se como ela está posicionada, os bens que ela tem, né? Se ela está faturando muito e tudo mais. Então você definiu a tua meta, né? Aí você se arma, né? Você manda, que é o weaponization, que é a segunda fase, né? Você entrega, que através do malware, né? Você consegue chegar lá dentro, né? Aí você se instala, você começa a explorar, tá? Porque você já está levando, através do malware, você está levando toda a gama de softwares que de alguma maneira você vai usar estando lá dentro, né? Aí você faz a instalação de tudo isso, você entregou, você instala, e você tem o comando de tudo isso através... Você está fora da empresa, por isso que eu falo que tem médias de ataque, levam 290 dias, sabe? É coisa assim, muito tempo. É uma coisa bem planejada, né? Quando você está lá dentro, você tem o comando, né? E você chegou no teu objetivo, que é pegar o dado. Então, ele é muito parecido com quando você fala do campo militar, né? Então, quem faz a defesa de tudo isso, por isso que eu falo, interessante, Mauro, a gente fala de hacker, né? Hacker é um cara que conhece muito computação, né? Não é que é o hacker que é o atacante, não. Hacker, você tem hacker do bem e hacker do mal. Você tem o Blue Team, que defende, e o Red Team, que ataca, né? Então, o Blue Team, que é o cara do bem, ele tá lá para entender tudo isso que está acontecendo e intervir de alguma maneira, né? Então, você falou muito de capacitação. Nós precisamos criar uma base de conhecimento na meninada que está vindo aí, né, Mauro, estudando. Por isso que eu falo, né, o pessoal do Senai esteve aqui, falou, né, o presidente do Senai esteve aqui, falou, e eu bato palma, eu aplaudo muito essas iniciativas, porque nós temos que criar uma base de conhecimento, porque a coisa é muito maior do que falar só de TI, né? Nós estamos falando de ataques, nós estamos falando de diferentes anatomias de ataque, né? Nós estamos falando de inteligência da engenharia social, sabe? A gente ouve falar que tem gente dando curso de engenharia social para ensinar o pessoal a fazer o mal. Então, vamos definir isso aqui para todo mundo que está conectado, está assistindo. Engenharia social, defina.
Engenharia social. Você lembra o nome é bonito. É. Nossa, que legal, engenharia social é pro bem, não é pro mal. É pro mal. Então explica o que é engenharia social, Celso. Todo mundo aqui, eu acho que né, todo mundo conhece, já ouviu falar no conto do bilhete. Você lembra talvez muitos aqui no conto do bilhete. Tá Caiu o premiado. bilhete no chão e o bilhete, alguém vai lá, olha, um bilhete de loteria e alguém aparece e fala assim, olha, esse bilhete está premiado. Eu não tenho como ir na casa lotérica, né? Isso há anos atrás, né? Tá premiado, mas eu não tenho como ir na casa lotérica, tudo. Eu preciso pegar um ônibus, um voo. Então vamos rachar, o prêmio é de 50 mil reais. Se você me der 5 mil reais, esse bilhete é seu e tal. E a coisa, de alguma maneira, ele enganou essa pessoa, né, Mauro? E ele tirou o dinheiro da pessoa. Então, o que é engenharia social? Ela vem com uma coisa boa para você, né? Ou ela vem vem te assustar de alguma maneira, né? Então, ela te oferece coisas muito boas. Ela te oferece, ela te informa de coisas que você pode se prejudicar, né? De repente, a Receita Federal está te chamando porque você não passou na malha fina de alguma maneira e teu processo X, não sei. Então é assim, eles estão de todas as maneiras, Mauro, atacando as pessoas, né? E principalmente eu fico muito preocupado quando a gente fala dos nossos idosos, né? Essa fase de transformação, essa passagem, nós estamos passando por uma transformação digital extremamente grande, né? E os idosos, eles estão passando por tudo isso, né? Então você vai muitas vezes saber, infelizmente o idoso hoje ele precisa estar preparado, né? Vai num banco, ele tem que saber senha, ele tem que saber N informações, né? Que as pessoas não estão preparadas e tem um interlocutor ali trabalhando, né? Não estou falando que é o mal, né, Mauro? Mas são pessoas, né? São pessoas que trabalham, né? Então, alguém está intermediando essa transação, né? Então, por isso que eu falo, é uma jornada que nós estamos passando. A gente já aprendeu que engenharia social tem um nome bonito, mas é Sim, perverso. é perverso. A gente já aprendeu aí o que é o malware, o que é o ransomware. Agora, também está ficando claro para todo mundo aqui, escutando tanto você falar em phishing e tanto desse lado humano, e também dos idosos e toda essa história, quer dizer, tudo recai sobre o lado humano, novamente. Sim. Então não temos como fugir, por mais atrativa que a tecnologia seja, o ser humano continua sendo o centro de toda a discussão. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a minha fábrica, por exemplo, uma fábrica nova, uma fábrica velha. Se eu vou fazer uma nova fábrica hoje, eu posso fazer um design by security, quer dizer, eu posso pensar já desde o início, né, como que esse meu empreendimento, essa minha fábrica, vai ser a prova de invasão, a prova de ataques, sim, etc. Ou eu posso ter um brownfield, uma fábrica já antiga, mas que ela é lucrativa e eu vou continuar a viver com essa fábrica. Então, conta pra gente desses dois casos, uma fábrica nova, um greenfield, que eu posso fazer um design by security, ou uma fábrica que já existe, um brownfield, e eu tenho que fazer com que essa fábrica seja a prova um pouco mais robusta, sim, em relação a ataques cibernéticos. Qual a ação que as pessoas podem tomar? O que a gente faz de diferente, Celso? O que você, como consultor nessa área, recomenda? Vamos começar pelo legacy, né? Vamos começar pelo legacy. O ambiente industrial, né? O chão de fábrica, a gente sabe que tem máquinas, equipamentos de toda a ordem, né? De todo tipo, de toda programação, N formas, né? De programação e tudo mais. Vou voltar no tempo, muita gente aqui, a maioria das pessoas aqui, acho que não era vivo nos anos 2000, quando a gente fez, você lembra que ia ter aquele problema da data, né? Que a gente lidava com as datas, né? Hoje é 22 de 10 de 24, né? No ano 2000 a gente ia chegar em 22 de 10 de 00, né? Então na virada de ano... O bug do milênio. Bug do milênio, famoso, exatamente. Então nós tivemos que atuar no chão de fábrica nessa época. Porque nós não sabíamos, né, o que tinha. Belo exemplo de brownfield. Nós não sabíamos o que tinha por trás
de cada máquina que tinha processador, que tinha seu PLC, que tinha sua tecnologia embarcada, né, há 24 anos atrás, né? Mas tinha muita coisa, né, Mauro? E assim, a gente sabe que tem muito legado, né, na manufatura. A gente sabe que tem muito software que é antigo, mas está funcionando, né? Sim. Está funcionando de alguma maneira. Então você muitas vezes não sabe quais foram as ferramentas que foram usadas ali para construir aquele software, que versão de sistema operacional foi usado, né? Windows, você usou Linux, você usou, né? O que você usou ali pela pessoa que desenvolveu, pela empresa que desenvolveu aquela máquina, Sim, né? sim. Então, A a empresa nem primeira existe mais, coisa, talvez. exata, muitas vezes a empresa nem existe, mas falar de escalabilidade, então, num caso como esse, nem pensar, né, mano? Você fala, pô, o que eu posso fazer para tá obsoleto? Como é que eu lido com um equipamento desse jeito que não consegue mais fazer upgrade, eu não consigo aplicar patch de correção, né, de vulnerabilidade, coisas do gênero, né? Então, a primeira coisa que eu faria era mapear a minha fábrica, né? Mapear, obviamente que eu não vou, né? É importante, mas assim, vamos primeiro nos lugares onde eu tenho mais risco, né? Para a gente não levar a vida inteira para fazer um mapeamento de equipamento. Mas assim como a gente sugere, Mauro, na área administrativa, né, na área de tecnologia, que se tenha no mínimo um inventário de todos os equipamentos que você tenha, para saber o que roda nesse equipamento, qual que é a escalabilidade, se ele aceita upgrades e tudo mais, você deveria, quem cuida do chão de fábrica deveria estar preocupado com o que ele tem na mão ali, né? Porque muitas vezes esse equipamento pode estar correndo o risco de você não ter um software que vai ser, não recebe mais upgrades, e você parar uma produção, alguma coisa do gênero, né? Quando eu falo de máquinas assim, ainda estou falando um pouco menos ruim, porque elas geralmente trabalham em standalone, elas não estão conectadas na rede. Mas máquinas que estão conectadas na rede, então é muito pior o problema, né, Mauro? Então, o que eu falaria? Aí entram as duas, né, Mauro? Primeiro, você falou um termo muito bom, que é o by design, né? Toda vez que a gente vai fazer um projeto, toda vez que a gente vai desenvolver alguma coisa, nos grandes projetos, né, a gente sabe que o desenho é da onde a coisa deve surgir para sair bem lá na frente, né? Não deixar nenhuma característica, nenhuma preocupação deixar de ser tomada na fase de desenho, né? Na fase de desenho. Então, você falou security e a gente fala de uma outra vértice, né? Outra vertente, que é a privacidade, né? Então, é by design. Inclusive, o privacy by design, security by design, começou a desenvolver algum projeto, alguma coisa nova na tua empresa, alguma solicitação nova, ainda que seja pequena, né? Obviamente que toque de alguma maneira uma comunicação, tudo. Envolver o pessoal de segurança ou ter um pessoal de segurança, né? Com cabeça voltada para isso, aí que entra a conscientização, né, Mauro? A conscientização para o lado da proteção, né? Do lado cibernético. E envolver pessoas, ou de repente consultorias, que vão te ajudar, né? Na compra, no desenho, na instalação, no monitoramento, na sustentabilidade de tudo isso que você está fazendo. Obviamente que se você vai trabalhar num greenfield, né, você está colocando tudo de novo, nem faz sentido hoje você não falar em by design, né? A gente não pode nem pensar em alguma coisa que está sendo feita hoje que não tem esse cuidado lá atrás no by design, né? Então, acho que a gente pode ver a coisa de duas formas. A primeira é o que eu já tenho, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho. Sim. E é isso que você está falando, inventariar tudo que você tem. Sim. Quais são as máquinas, se a máquina está no standalone ou está na rede, qual o software, como é que as vulnerabilidades. Sim, então, sim. E eu acredito que muita empresa não sabe nem o que tem na mão. Provavelmente acontece muito isso, né? Tem máquinas dia aí com 20 e poucos é, anos. Né? A idade média das máquinas chega a parque 20 anos, antigo, depende do segmento. Então, primeiro é saber o que tem. Depois eu vou fazer uma fábrica nova, design by security. Sim. E se eu vou fazer um projeto novo, também devo fazer um FEMEA? É isso? Como é que a gente trata um assunto desse? A gente vai usar o FEMEA para verificar as possibilidades de ataque ou o que você sugeriria?
Olha, Mauro, tendo um bom time de segurança, um time, aí entra a parte, né, da capacitação das pessoas, né? Você tendo um bom time de segurança e ele conhecendo, né, o mundo da cibersegurança, de alguma maneira ele vai poder interagir, né? E vai poder auxiliar esse time que está desenvolvendo, né? É interessante porque você coloca uma pessoa de tecnologia para ajudar num time de negócios, né? Da impressão fala, pô, mas esse cara não conhece, né? Não. Ele tem que entrar no time, ele tem que conhecer do negócio para poder ajudar, para poder entender aonde você está colocando a tecnologia, para poder saber aqui eu tenho risco, aqui eu posso ter uma vulnerabilidade de alguma maneira e eu tenho que estar atento, eu tenho que agir antes, né? Eu acho que essa dica é super importante para que todo mundo anote. Realmente é importante ter a tecnologia da informação, mas é importante ter o profissional de negócios, aquele que entende realmente como é que funciona a compra-venda, como é que funciona o business. Sim. Porque se não tiver essa pessoa, o profissional de tecnologia da informação não vai conseguir vislumbrar todas as debilidades que o sistema tem. Exatamente, Mauro. Exatamente. Então, é assim, braços, né, a 4 mãos, né? Trabalhar sempre a 4 mãos. A gente falando um pouquinho, Mauro, a gente fala da internet das coisas, né? Os IoTs, né? Que é onde você imagina a quantidade de IoTs, né? Que é aqueles elementos, devices, se comunicam de alguma maneira com o equipamento e mandam informações para um servidor, para um sistema centralizado, né? Você imagina o crescimento de tudo isso, né? Hoje nós estamos vendo, eu estava vendo outro dia, nós temos 18 bilhões de IoTs funcionando no mundo todo. Capturando informações e mandando informações para... Na internet. De alguma maneira eles estão na internet, né? Então você imagina isso vai aumentar. Vai aumentar. O pessoal fala até 2030, fala de 40 bilhões de IoTs. Mas eu acho que vai ser mais, né? Porque à medida que a coisa vai acontecendo, vão se descobrindo novos campos de desenvolvimento, onde eu posso colocar um sensor. A gente está vendo na saúde, a gente está vendo na alimentação, a gente está vendo sensores em tudo quanto que é ramo da atividade. Um ponto interessante. Por que a IoT cresce tanto? Bom, primeiro motivo é porque os custos vêm caindo. Sim. Né? Vem caindo, o empresário vem percebendo que ele pode capturar informações do campo e com isso fazer alguma coisa. Exatamente. Isso é bom. O pessoal pode estar escutando você, Celso, e deve estar se perguntando assim, tá bom, quanto custa eu fazer a defesa cibernética do meu empreendimento? É caro isso daqui? Lógico, você vai falar assim, não, mas se fizer um ransomware e te pedir um resgate, pode ser que você pague em uma vez, você vai pagar 3 vezes o valor que você teria investido. Mas eu acho que o pessoal quer saber, bom, isso é caro, isso é barato, quanto é, como é que faz para a gente custear ou fazer o orçamento para 2025 da minha proteção cibernética? O que o cara deve fazer para chegar nesse ponto? Você falou um ponto muito interessante, Mauro, que é o custo de um ransomware, tá? Um ransomware, eu vi uma pesquisa de uma grande empresa aí de tecnologia, a média aqui no Brasil foi de $1.300.000 um ransomware. Em média, a empresa teve que gastar, ela teve que pagar $1.300.000. Um bom dinheiro, né? Exatamente. Aí você inclui downtime, você inclui reputação, você inclui softwares que você teve que comprar, porque se você estava vulnerável, você teve que correr atrás para se... $1 milhão. $1 milhão. Nos Estados Unidos, esse número chega a $4.800.000. Na média. Na média. Tá? Então, é caro, né? Então, tem empresas fazendo seguro, né? Empresas de seguradoras estão fazendo seguro contra ataques. Só que assim, até o seguro contra ataque, você tem que provar que você está se defendendo de alguma maneira. Como todo seguro, quer saber onde você colocou tem uma garantia. Exatamente. Tem que ter uma garantia, né, Mauro? Então, o que se sugere, pelo menos, né? Vamos falando de média empresa. Vamos pegar a média empresa. Faturamento de R$6 milhões por ano. Sim. Né? Em geral, o budget de TI, o orçamento de TI,
ele gira em torno de 10% desse valor, né? 600 mil, vamos dizer assim, o orçamento. Sugere-se que 10% desse valor seja reservado para parte de cibersegurança. Estou falando de 60 mil reais, né? Estamos falando de 60 mil reais. Aí você pensa em treinamento, capacitação. Eu acho né? que isso aqui é ótimo para a gente já ir finalizando Uhum. a nossa conversa aqui, Celso. Porque você já está dizendo quanto que a pessoa tem que investir. Exatamente. 60 mil reais é um mínimo número aproximado. orientativo. Baseado no faturamento, no tamanho da empresa, né? A gente fala em percentual, né? Então, uma média empresa, vamos falar que fature 6 milhões. Então, 10% é o budget de IT, né? E 10% sugere-se o budget para cibersegurança. Eu acho que é inevitável, porque em um mundo onde, desde o ChatGPT, quer dizer, a inteligência artificial já existe desde 1940 e alguma coisa, mas depois do ChatGPT a coisa disparou. Sim. Pensar que você vai ter que gastar 10% no investimento de segurança, eu acho que pode fazer todo o sentido do mundo. Pode, porque você está falando de uma possibilidade de ter um ransomware que provavelmente... Não, vamos falando pela média, né, Mauro? Você pode destruir tudo que você fez. 1 milhão você pode quebrar uma empresa. Muitas vezes você quebra a empresa, né? Teve escolas, né, onde se procurou muita informação pessoal, né? Escolas antiguíssimas no mundo que foram fechadas por ataques. Eu acho que não tinha melhor maneira da gente terminar nossa conversa. Sim. Agradeço enormemente o seu tempo, o quanto você se preparou para estar aqui com a gente no EMI Expo, nessa nossa primeira edição. Mauro, um prazer. Foi muito legal ter você aqui. Tenho Tenho certeza que todo mundo está aprendeu muito, vai aprender mais. Tudo isso aqui vai estar gravado. Tá bom. E não tinha melhor maneira de a gente terminar, a não ser dizendo, olha o quanto que a gente vai ter que investir, porque o futuro está aí, é inevitável. A tecnologia da informação vai continuar. Sim. Então, se a gente quer levar isso de forma séria, a gente vai ter que levar colocar muito dinheiro, a sério isso. colocar dinheiro Sim. nas defesas. Porque o atacante está solto. O atacante está solto. Está solto, completamente solto. Tá legal. Tá bom? Obrigado, Foi um Celso. prazer, Mauro. Obrigado um prazer a todos mesmo. vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado, pessoal que está conectado. Super interessante essa conversa. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal.